Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Existem irmãs que vibram com sua felicidade, e existem irmãs que precisam ser a protagonista até da sua gravidez. Essa é a história de uma mulher que, semana após semana, viu os acidentes da própria irmã evoluírem de constrangimento para invasão de casa. Chave copiada, rastreador escondido e uma ameaça que mudou tudo. Se você já teve que escolher entre paz e família de sangue, essa história é pra você. Minha irmã derrubou meu bolo de chá revelação e gritou: "É menina!" antes de mim. Achei que fosse o pior dia, mas era só o começo. Minha irmã, sem querer, estragou meu chá revelação e depois me disse que eu sempre podia ter outro bebê. Mas aquele não foi o primeiro acidente dela. Ela, sem querer, contou minha gravidez para a família inteira no aniversário da minha avó, antes mesmo de eu ter contado para os pais do meu marido. Ela, sem querer, postou a foto do meu ultrassom no Instagram, marcando 15 pessoas, 3 dias antes de eu fazer o meu próprio post. Então, no dia do chá revelação, fizemos questão de pedir a ela, na frente de todo mundo, que dessa vez não tivesse nenhum acidente. Eu e o Rafael tínhamos organizado tudo com muito cuidado. Um bolo branco enorme, recheio surpresa dentro, todo mundo reunido no quintal dos meus sogros, fotógrafo contratado, contagem regressiva. Bastava cortarmos o bolo juntos para revelar rosa ou azul. Só que no exato momento em que o fotógrafo começou a contar, minha irmã, Bianca, se adiantou, para pegar um ângulo melhor, e com o cotovelo, derrubou o suporte do bolo. O bolo virou de lado, esparramou o recheio rosa por toda a mesa branca, e antes que alguém sequer processasse o que tinha acontecido, ela já estava gritando: "É menina! É menina!" E correu para abraçar meu marido. Enquanto eu ficava parada, segurando a faca, olhando para o estrago. Chorei. Gritei para ela sair dali. E, como sempre, minha família inteira se virou contra mim, não contra ela. Ela só ficou empolgada. "Filha", disse minha mãe, com aquele tom de quem já tinha decidido de que lado estava antes mesmo de eu abrir a boca. Peguei o microfone que estava sendo usado para tocar música e fui até minha irmã. "Pede desculpa", falei com a voz tremendo. Ela revirou os olhos. "Eu já pedi desculpa. Agora você tá deixando tudo estranho. Olha como as pessoas estão desconfortáveis", disse, como se estivesse preocupada com os convidados e não consigo mesma. Tentei explicar que a gente só tem uma chance de revelar o sexo do bebê daquele jeito, que aquele momento não voltava mais. Ela levantou a mão na minha frente, me cortando. "Tá bom, desculpa, foi sem querer. Eu só tô empolgada por ser a primeira sobrinha, enquanto você fica de estraga-prazeres." Antes que eu conseguisse responder, minha mãe se aproximou com um sorriso forçado. "Ela praticamente te criou quando eu trabalhava dobrado. Você devia era agradecer." Fui embora depois disso. Tinha recebido meu pedido de desculpas e decidi ser a pessoa madura da situação. Não devia ter sido tão boazinha. No dia seguinte, descobri que a Bianca tinha se autoproclamado co-organizadora do meu chá de bebê, sem me consultar. Ela mudou praticamente tudo. Da paleta verde sálvia que eu tinha escolhido para um lilás berrante, de um brunch de sábado de manhã para uma festa à noite. Ela transformou o evento na festa que ela sempre quis dar, só que era o meu bebê. E como se não bastasse, ela apareceu no salão usando o mesmo vestido que eu tinha escolhido para usar. "Ai, eu achei que todo mundo ia usar isso. Foi mal", riu. Mentira descarada, porque depois descobri que ela tinha ligado pro Rafael perguntando: "O que a Camila vai vestir?", para combinar sem ficar igual. Mas nem foi isso que mais me machucou. No meio da festa, ela se levantou para fazer um discurso que ninguém tinha pedido. "Gente, muito obrigada por virem. Significa muito para mim que vocês estão tão animados quanto eu para conhecer a Lívia", anunciou, sorrindo para a plateia. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém sabia daquele nome. Nem a gente tinha fechado o nome ainda. Estava escrito só no nosso caderninho de anotações da gravidez, guardado na gaveta do criado mudo do nosso quarto. O que só podia significar uma coisa. Ela tinha vasculhado nosso quarto numa das visitas que fez lá em casa, sem permissão nenhuma. Levantei devagar. "Você não está convidada para a sala de parto." Todo mundo prendeu a respiração. O rosto dela ficou vermelho. "Você não pode me impedir de estar no nascimento da minha sobrinha. Assista." Metade da família saiu junto com ela. A outra metade ficou, mas com aquele silêncio constrangedor no ar. Naquela noite, ela postou no Instagram sobre ser alienada da sobrinha por uma irmã egoísta. Os dias seguintes foram silenciosos.
com exceção das indiretas e stories passivo-agressivos. Mas, na semana antes da minha data prevista de parto, aconteceu algo que eu nem consigo descrever direito ainda hoje. Eu estava cochilando no sofá da sala quando ouvi a porta se abrir de repente. Na entrada estava minha irmã, segurando uma chave da nossa casa. "Ah, você tá aí. Vim pedir desculpa. Então, deixa eu ver o nascimento da minha sobrinha, tá?" Perguntou, casualmente, como se aquilo fosse normal. Meu sangue gelou olhando para a chave na mão dela. Esquece a questão do parto. Aquilo era invasão de domicílio. Não era mais só família sendo intensa. Era obsessivo. Chamei o Rafael e pedi para ele tirar minha irmã de casa e confiscar a chave. Depois que ela saiu, olhei para o meu marido. "A gente precisa trocar a fechadura. Minha irmã está fora de controle." E exatamente como eu temia, ela voltou naquela mesma noite, mas dessa vez com outra postura. "Se eu não posso ver minha sobrinha, ninguém vai ver", ameaçou parada na nossa porta. Fiquei congelada, olhando para a chave na mão dela, as palavras se repetindo na minha cabeça. Meu marido se moveu rápido, ficando entre nós, levantando a mão. "Você precisa ir embora agora. O que você acabou de dizer é inaceitável", falou, com uma firmeza na voz que eu nunca tinha ouvido nele antes. Ela tentou argumentar, mas ele já estava conduzindo ela até a porta. Eu não conseguia me mexer, só via pela janela ele levá-la até o carro, ela gesticulando, gritando, até finalmente entregar a chave na mão dele. Ela foi embora de carro e eu finalmente consegui respirar. Meu marido trancou a porta, foi checar todas as janelas da casa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular para procurar um chaveiro de emergência. Consegui marcar para as 8 horas da manhã seguinte, que pareceu uma eternidade. Depois disso, liguei para a delegacia. Expliquei tudo para a atendente, que me transferiu para o investigador Ricardo Feitosa. Ele me pediu para contar desde o início. O chá revelação, o chá de bebê, a descoberta de que ela tinha vasculhado nosso quarto, a chave, a ameaça. Ele não pareceu achar que eu estava exagerando, o que já me acalmou um pouco. Ele me orientou a começar um registro detalhado. Datas, horários, frases exatas sempre que possível. Quem tinha testemunhado cada episódio, prints de tudo. Disse que, se o comportamento continuasse escalando, eu deveria considerar uma medida protetiva de urgência, e me passou o contato direto dele. Anotei tudo num papel, com a mão ainda tremendo. Rafael queria ligar para os pais dele na hora e contar o que tinha acontecido, mas eu não sabia se devíamos contar para todo mundo já ou esperar até trocar a fechadura. Discutimos bastante sobre isso. Ele achava que precisávamos sair na frente da versão que minha irmã ia contar. Eu tinha medo de que contar para todo mundo só fizesse a bagunça crescer. No fim, ele tinha razão. E eu odiei admitir isso. Concordamos em mandar uma única mensagem para o grupo da família, só com os fatos, sem drama, para ninguém poder dizer depois que a gente escondeu algo ou exagerou. Decidimos esperar até mais tarde naquela noite para organizar exatamente o que escrever. Às 23h, digitei a mensagem para o grupo da família explicando que minha irmã tinha usado uma chave que a gente nem sabia que ela tinha para entrar na nossa casa sem permissão e que ela tinha feito uma ameaça em relação ao bebê. Disse que ela não era mais bem-vinda na nossa casa até segunda ordem e que estávamos tomando medidas de segurança. Fui direta, sem emoção, só os fatos. Enquanto isso, Rafael mexia no aplicativo da nossa casa inteligente e descobriu que tínhamos dado acesso ao portão da garagem para minha irmã meses atrás, quando ela ajudou a receber umas entregas. Ele removeu o acesso dela na hora e revisou todas as outras permissões. Trocamos o código do teclado da porta lateral e travamos tudo que dava para travar pelo app. Meu celular começou a vibrar sem parar com respostas, mas eu virei ele de cara para baixo e não olhei. Tentei dormir, mas não conseguia parar de ouvir barulhos. Cada estalo da casa, cada carro passando, cada galho batendo na janela me fazia pensar que ela estava voltando. Acabei no sofá, com todas as luzes da sala acesas, enrolada num cobertor mesmo sem estar com frio. Rafael me encontrou lá pelas 2h e nem tentou me convencer a voltar para a cama. Ele começou a fazer rondas pela casa, checando trancas de janela e porta várias vezes. Eu cochilava uns 20 minutos e acordava assustada, achando que tinha ouvido alguma coisa. Isso se repetiu até o sol nascer. E só aí me senti segura o suficiente para fechar os olhos por mais tempo. O chaveiro chegou pontualmente às 8h e foi direto ao trabalho. Trocou as fechaduras da frente e dos fundos e, a pedido do Rafael, instalou também umas travas internas de reforço e sensores nas janelas que mandavam alerta para o meu celular se alguma fosse aberta. Fiquei olhando ele tirar as fechaduras velhas e parecia que estava vendo correntes sendo removidas.
Mesmo exausta, com o corpo todo doído de dormir mal, não me importei. Porque agora minha irmã não podia mais simplesmente entrar quando quisesse. Às 10h30, o investigador Feitosa ligou para saber como eu estava. Contei sobre o chaveiro e a segurança nova, e ele disse que eu tinha feito a coisa certa. Ele me explicou o processo para pedir uma medida protetiva, preencher formulários no fórum descrevendo o padrão de comportamento e por que eu me sentia ameaçada. Um juiz avaliaria e decidiria se concedia a medida, e depois haveria uma audiência. Ele reforçou que eu devia guardar cada mensagem, cada print, cada ligação. Assim que desliguei com ele, liguei para o hospital onde eu ia dar à luz. Depois de ser transferida algumas vezes, falei com uma enfermeira chamada Priscila Nogueira, do setor de maternidade. Contei toda a situação e perguntei o que podia ser feito para impedir minha irmã de aparecer durante o trabalho de parto. Ela não pareceu chocada, como se já tivesse lidado com casos assim antes. Ela me explicou que podia colocar uma senha no meu prontuário, de forma que ninguém conseguisse nenhuma informação sobre mim sem saber a senha, nem confirmar se eu estava internada. Disse que colocaria o nome da minha irmã numa lista de restrição de visitas e que a segurança seria avisada. Explicou que a maternidade fica trancada, com acesso só por interfone, e que sem a senha ninguém passava daquelas portas. Senti um alívio enorme, porque pelo menos aquilo era uma coisa a menos para me preocupar. Ela me deu o ramal direto dela. Naquela tarde, minha mãe ligou, e eu quase não atendi, mas resolvi ouvir o que ela tinha a dizer. Ela começou dizendo que minha irmã estava muito magoada e que eu precisava entender que ela só estava empolgada por ser a primeira sobrinha. Falei que invadir a casa de alguém e ameaçar o bebê não tinha nada a ver com empolgação, tinha a ver com controle. Ela disse que eu estava exagerando por causa dos hormônios, que eu ia entender quando me acalmasse. Senti a pressão subir e falei que aquilo não tinha nada a ver com o hormônio e tudo a ver com minha irmã cruzando linhas sérias. Ela começou o discurso de sempre sobre ela é sua irmã, família perdoa a família, e eu simplesmente desliguei. Não conseguia mais ouvir ela arrumando desculpa. No dia seguinte, acordei no sofá com o pescoço doendo e o corpo todo travado. Peguei o celular e vi uma notificação do Instagram. Minha irmã tinha postado às 2h algo do tipo: é triste quando algumas pessoas cortam a família por mal-entendidos bobos em vez de escolher o perdão. Tirei print na hora e salvei numa pasta chamada Evidências, com data e hora visíveis. Parecia mesquinho ficar colecionando prints assim, mas o investigador tinha pedido para documentar tudo, então era isso que eu estava fazendo. Rafael desceu por volta das 7 e me encontrou ainda no sofá, rolando o celular. Sentou do meu lado e mostrei o post da minha irmã. Ele ficou com aquela cara de cansado e furioso ao mesmo tempo. Conversamos sobre como precisávamos garantir que ela não usasse ele para chegar até mim. Ele pegou o celular ali mesmo e começou a bloquear minha irmã em tudo. Número, e-mail, Instagram, WhatsApp, até no LinkedIn. Fiquei observando ele fazer aquilo e senti um alívio, porque significava que estávamos enfrentando aquilo juntos. Fizemos um pacto. Nenhum de nós dois falaria com minha irmã sozinho de novo. Se ela conseguisse contato com um de nós, avisaríamos o outro na hora, e só responderíamos juntos, se é que responderíamos. Depois disso, senti que precisava me organizar. Peguei um caderno na gaveta da escrivaninha e sentei na mesa da cozinha. Comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar do comportamento da minha irmã nos últimos meses. O anúncio da gravidez sem permissão, as fotos do ultrassom postadas, o desastre do chá revelação, a tomada do chá de bebê, o vestido igual, o nome descoberto no nosso quarto, a chave, a ameaça. Escrevi as frases exatas quando conseguia lembrar e listei quem tinha testemunhado cada episódio. Levei quase 1 hora para colocar tudo no papel. Quando terminei, fiquei sentada olhando para aquilo. Ver tudo escrito daquele jeito me fez perceber o quanto eu vinha justificando ela. Eu vinha dizendo para mim mesma que ela só estava empolgada, que ela não tinha querido dizer aquilo, que não era tão grave assim. Mas olhando o padrão inteiro junto, era muito pior do que eu vinha admitindo. Por volta das 10h, nosso vizinho, o Sérgio, apareceu na porta com umas correspondências que tinham sido entregues errado na casa dele. Agradeci e já ia fechar a porta quando ele disse que queria comentar uma coisa. Ficou meio sem jeito, mas contou que tinha visto o carro da minha irmã passando bem devagar em frente à nossa casa, por volta da meia-noite. 2 dias atrás. Meu estômago revirou. 2 dias atrás era antes de ela aparecer com a chave. Ou seja, ela já estava vigiando a casa antes do que eu imaginava. Perguntei se ele tinha certeza de que era o carro dela, e ele confirmou. Reconhecia porque ela costumava estacionar na nossa garagem quando visitava a gente. Agradeci e voltei para dentro me sentindo mal.
Contei pro Rafael o que o Sérgio tinha dito, e a gente só se olhou. Ele não falou nada por um instante. Foi direto pro notebook procurar câmeras de segurança. Ao meio-dia, já tinha comprado uma campainha com câmera, com frete expresso. Quando chegou no dia seguinte, ele instalou na hora, levou cerca de 1 hora para deixar tudo conectado nos nossos celulares. Testamos várias vezes, andando até a porta e vendo a notificação chegar com o vídeo ao vivo. Me senti um pouco mais segura, sabendo que, se minha irmã aparecesse de novo, teríamos prova em vídeo, gravada e salva na nuvem. Então, mesmo que algo acontecesse com a câmera física, o registro continuava existindo. Naquela mesma tarde, chegou um arranjo de flores enorme na nossa porta. O entregador me passou aquilo cheio de rosas cor-de-rosa e um cartão preso. Abri e minha mão começou a tremer ao ler. Te vejo na sala de parto. Mal posso esperar para conhecer minha sobrinha. Fiquei tão irritada que quase não enxergava direito. Ela estava tratando aquilo tudo como uma piada, como se eu não tivesse falado sério. Tirei fotos do cartão e das flores de vários ângulos, com o cartão bem visível, e liguei para um asilo perto de casa perguntando se aceitavam doações de arranjos. Disseram que sim e levei tudo para lá. Eu não ia guardar nada que viesse dela dentro da minha casa. Na manhã seguinte, tive minha primeira sessão com uma psicóloga chamada Débora, especializada em conflitos familiares e limites. Minha médica tinha indicado depois que liguei chorando contando a situação toda. O consultório dela ficava num prédio pequeno no centro, e quando entrei, ela parecia calma e tranquila. Conversamos quase 1 hora sobre tudo o que estava acontecendo. Ela não pareceu chocada com nada do que contei. Disse que já tinha trabalhado com várias famílias lidando com violação de limites, e que o comportamento da minha irmã era sim preocupante. Começamos a montar um plano de segurança para diferentes situações. O que fazer se ela aparecesse no hospital? O que fazer se ela tentasse contato com a família do meu marido? O que fazer se ela postasse algo grave nas redes? Débora também me ensinou exercícios de respiração para quando eu começasse a entrar em pânico, e me lembrou que eu precisava cuidar de mim e do bebê, e que isso significava controlar meu nível de estresse. Saí do consultório sentindo que, pelo menos, alguém entendia o que eu estava enfrentando. 2 dias depois, me encontrei de novo com o investigador Feitosa na delegacia. Ele tinha me chamado para a gente redigir juntos uma notificação extrajudicial. Sentamos numa salinha e ele abriu um modelo no computador. Preenchemos com detalhes específicos do comportamento da minha irmã e afirmações claras do que ela precisava parar de fazer. Nenhum contato comigo, nenhuma ida à nossa casa, nenhuma tentativa de me visitar no hospital, nenhuma postagem sobre mim ou o bebê nas redes sociais. Ele disse que ainda não íamos enviar aquilo. Queria que eu tivesse o documento pronto caso precisasse entrar com a medida protetiva depois. Se precisasse, ajudaria meu caso mostrar que eu tinha tentado outras vias antes. Ele salvou o documento e me mandou uma cópia por e-mail. Naquela tarde, liguei para o hospital de novo, para falar com a enfermeira Priscila. Era minha consulta de pré-internação, onde revisamos toda a parte médica, mas eu também queria fechar o plano de segurança. Combinamos uma palavra-código que eu usaria quando chegasse em trabalho de parto. A palavra era bússola, porque era aleatória, e minha irmã jamais adivinharia. Priscila explicou de novo que a equipe de segurança lidava com situações familiares difíceis o tempo todo. Ela me garantiu que, sem a palavra-código e minha permissão explícita, ninguém passaria daquelas portas trancadas, nem alegando ser da família, nem fazendo escândalo. Me deu o ramal dela de novo e disse para ligar se algo mudasse ou se eu tivesse novas preocupações. Eu estava começando a sentir que talvez as coisas estivessem sob controle quando meu celular tocou de um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas pensei que podia ser algo importante, tipo o hospital ligando de outro número ou a polícia com alguma atualização. Atendi e ouvi a voz da minha irmã na hora. Ela nem disse "oi", foi direto. Disse que eu estava destruindo a família. Disse que eu estava partindo o coração da nossa mãe. Disse que eu estava sendo egoísta e cruel, que eu ia me arrepender daquilo. Ela continuou falando e falando, e eu senti minha pressão subindo. Meu rosto esquentou, meu coração disparou. Tentei dizer alguma coisa, mas ela não parava. No fim, desliguei bem no meio de uma frase dela. Fiquei sentada segurando o celular, tremendo. Rafael veio perguntar o que tinha acontecido. Contei que minha irmã tinha ligado de um número novo, e ele ficou com uma cara de raiva que eu nunca tinha visto nele. Pegou meu celular e bloqueou aquele número também. Depois me fez sentar e fazer os exercícios de respiração que a Débora tinha ensinado, até meu coração se acalmar. Naquela noite, sem conseguir dormir, sentei na mesa da cozinha com o celular e comecei uma lista. Criei um documento novo chamado Contatos de Emergência.
Digitei o número direto do investigador Feitosa no topo, depois o ramal da segurança do hospital que a Priscila tinha me dado. Procurei o contato de um amigo advogado da família e adicionei também. O número do Sérgio entrou em seguida, porque ele vinha nos ajudando a ficar de olho. Organizei por situação. Se minha irmã aparecesse em casa, ligar primeiro para o Sérgio para ver se ele tinha visto algo, depois para a polícia. Se algo acontecesse no hospital, ligar para Priscila e segurança. Se precisássemos de orientação jurídica, ligar para o advogado. Só de ter aquilo organizado, já me sentia com um pouco mais de controle sobre o que podia vir a acontecer. No dia seguinte, ainda estava no meio dessa organização toda quando percebi que a situação estava longe de terminar, que, na verdade, era só o começo de tudo se intensificar de vez. A escalada continuou nos dias seguintes, e cada vez ficava mais claro que aquilo não ia se resolver sozinho. Na manhã seguinte, Rafael desceu com o celular na mão e uma cara que eu não gostei nada de ver. Ele tinha recebido um e-mail no endereço do trabalho, enviado durante a madrugada. O assunto dizia: informações importantes sobre sua esposa. Quando abri, minhas mãos começaram a tremer. Bianca tinha escrito um textão inteiro dizendo que eu estava claramente tendo um surto por causa dos hormônios da gravidez. Disse que Rafael precisava proteger a filha do comportamento instável da mãe. Afirmou que eu estava afastando o bebê da família que a amava e que isolamento era sinal de psicose pós-parto, mesmo eu ainda nem tendo dado à luz. Terminou dizendo que estava disponível para ajudar ele a me conseguir o tratamento que eu tanto precisava e que ficaria feliz em assumir os cuidados do bebê, enquanto eu me recuperava. Rafael ficou constrangido, preocupado que algum colega tivesse visto aquilo na caixa de entrada dele. Encaminhou o e-mail para mim guardar, avisou o RH da empresa explicando a situação, adicionou minha irmã no filtro de spam e bloqueou o endereço. Salvei tudo na pasta de evidências com print e data. Naquela noite, sentados no sofá, Rafael segurou minhas mãos e disse que estava completamente do meu lado, que ninguém ia fazer ele duvidar disso. Disse que ver o comportamento da minha irmã piorando só mostrava que eu tinha sido paciente demais, não dura demais. Chorei, porque tinha medo de que a campanha dela funcionasse, que ele começasse a achar que eu estava exagerando. Ouvir aquilo me fez sentir menos sozinha. 2 dias depois, Sérgio bateu na nossa porta com uma cara desconfortável. Disse que precisava me mostrar uma coisa. Abriu o aplicativo da câmera dele e me mostrou uma gravação de 3 noites atrás. Por volta das 2 da manhã. No vídeo, dava para ver minha irmã andando devagar ao redor da nossa casa, parando em cada janela, com as mãos em concha no vidro tentando enxergar lá dentro. Ela testou o portão lateral, trancado, e depois ficou parada na varanda da frente, só olhando para a porta. Fiquei enjoada assistindo aquilo. Aquilo não era mais aparecer durante o dia, ou mandar mensagem passivo-agressiva. Era rondar a casa de madrugada, espiando pelas janelas. Sérgio se ofereceu para mandar o vídeo, e eu aceitei na hora. Fomos direto para a delegacia falar com o investigador Feitosa. Levei tudo o que tinha juntado: os e-mails, as mensagens, os posts, as ligações e agora a filmagem do Sérgio. Ele registrou cada coisa com cuidado, sem parecer chocado, anotando o padrão de escalada. Disse que aquilo tudo entraria no relatório oficial e que eu já podia protocolar a medida protetiva de urgência. No dia seguinte, fomos ao fórum. Passei a manhã inteira preenchendo formulários, descrevendo cada episódio com data, o mais detalhado possível. Ver tudo escrito daquele jeito formal doeu de um jeito diferente. Tornava tudo mais real, mais assustador. O escrevente aceitou a petição e me disse que, por causa da gravidez avançada e do padrão de ameaça, o caso seria analisado com urgência. Enquanto isso, chegou em casa um pacote embrulhado com um cartão de Bianca dizendo que era um presente para o bebê e que esperava que eu aceitasse mesmo sem estarmos nos falando. Quase joguei fora, mas resolvi abrir. Era um elefantinho de pelúcia, fofo, macio. Fiquei emocionada por uns 5 segundos, até apertar o bicho e sentir algo duro dentro do enchimento. Abri a costura e encontrei um AirTag escondido lá dentro. Minhas mãos tremeram tanto que deixei o elefante cair no chão. Minha própria irmã tinha escondido um rastreador dentro de um presente de bebê. Ela queria saber onde o bebê ia ficar. Ou queria saber quando a gente sairia para o hospital. Rafael me encontrou sentada no chão, encarando o rastreador, e assumiu a situação na hora. Ligou para o investigador enquanto eu só tentava respirar. No dia seguinte, fomos registrar um boletim complementar. Feitosa fotografou o elefante, a costura rasgada, o rastreador, o cartão, e disse que aquilo mostrava um padrão claro de conduta invasiva e obsessiva, muito além de drama de família. O juiz ia entender que minha irmã estava planejando alguma coisa,
talvez nos seguir até o hospital, talvez rastrear o bebê depois. Naquela mesma semana, meu pai ligou para o celular do Rafael, não para o meu. Colocou no viva voz para eu ouvir também. Meu pai admitiu que Bianca tinha pegado a cópia reserva da nossa chave que ficava pendurada na cozinha dos meus pais. Sem pedir para ninguém. Ele tinha percebido que sumiu e confrontado ela. Que confessou, dizendo que era direito dela como tia. Meu pai parecia cansado, e por um segundo achei que ele finalmente ia nos ajudar. Mas ele disse que não podia dar depoimento formal contra a própria filha. Sentia a traição de novo. Ele sabia exatamente o que ela tinha feito de errado e mesmo assim não fazia nada. Uma noite, por volta das 8, 2 policiais bateram na nossa porta. Quase tive um infarto, achando que algo grave tinha acontecido. Mas eles explicaram que tinham recebido uma denúncia anônima de que uma mulher grávida estava sendo mantida contra a vontade dentro daquela casa. Os policiais viram que eu estava bem, que meu marido não estava me fazendo prisioneira, que tudo estava normal. Um deles disse que iam registrar aquilo como possível trote malicioso, provavelmente da minha irmã, e que trote de emergência é crime. Se acontecesse de novo, investigariam quem ligou. Depois que eles foram embora, fiquei sentada no sofá tremendo. Minha irmã tinha usado o serviço de emergência para me perseguir. Feitosa ligou de manhã cedinho, já sabendo do chamado. Disse que aquilo era o limite, que eu precisava protocolar a medida com urgência máxima porque o comportamento dela estava escalando de forma perigosa. Passamos 1 hora ao telefone fechando o requerimento. Ele explicou que o trote falso, na verdade, ajudava meu caso. Mostrava que ela estava disposta a mentir para autoridades e usar serviços de emergência como arma. 5 dias depois, bem em cima da minha data prevista, veio a notícia. A medida protetiva tinha sido concedida. O juiz analisou tudo. O rastreador, a chave, as ameaças, a filmagem do Sérgio. A ordem determinava que Bianca ficasse a pelo menos 100 metros de mim, da nossa casa e do hospital onde eu ia dar à luz. Só que a medida não valia enquanto ela não fosse oficialmente notificada por um oficial de justiça. E claro, ela se escondeu. Não atendeu a porta do apartamento por 2 dias seguidos, apesar do carro dela estar na vaga e de dar para ouvir movimento lá dentro. No fim, Feitosa conseguiu organizar a notificação no trabalho dela, durante o horário de almoço, na frente dos colegas. Foi constrangedor pensar naquilo, mas eu não tinha mais tempo a perder. Assim que foi notificada, ela postou uma sequência de textos enfurecidos no Instagram, se dizendo perseguida pelo sistema por amar demais a sobrinha. Tirei print de tudo, mas parei de ler os comentários dos parentes que continuavam do lado dela. A partir daquele momento, a medida estava totalmente em vigor. Se ela chegasse perto de mim ou do hospital, seria presa. 3 dias depois, acordei às 4 da manhã com contrações fortes, a cada 5 minutos. Acordei o Rafael. Pegamos as malas em silêncio e fomos para o hospital sem avisar ninguém. O plano era só contar depois que a bebê nascesse. No caminho, só se ouvia minha respiração entre as contrações e o Rafael segurando minha mão nos sinais vermelhos. De alguma forma, Bianca descobriu que estávamos ali. Talvez tenha visto o carro saindo, talvez tenha ligado os pontos de outro jeito. Por volta das 8 da manhã, ela postou algo vago perguntando se alguém sabia qual maternidade da região era a melhor. Assim que Rafael viu, desligamos os celulares e entregamos para a enfermagem guardar. Ao meio-dia, a Priscila entrou no meu quarto com uma expressão calma, mas séria, e contou que a segurança do hospital tinha barrado minha irmã na porta trancada da maternidade. Ela tentou entrar, não soube dar a palavra código, e foi impedida. A segurança a escoltou para fora e avisou que ela não podia mais retornar ao prédio. Fiquei com medo de saber que ela tinha realmente ido até lá tentar chegar em mim. Mas também senti um alívio enorme por ver que o sistema funcionou exatamente como prometeram. Cerca de 1 hora depois, o investigador Feitosa apareceu no corredor. Dava para ouvir a voz dele conversando com a segurança antes de a Priscila trazer ele até o quarto. Ele me contou que tinha aplicado uma notificação formal em cima da violação da medida protetiva, e que qualquer nova tentativa resultaria em prisão imediata. A segurança já tinha registrado tudo com foto. Agradeci e ele saiu rápido, porque as contrações estavam ficando mais fortes e eu precisava focar no parto. Naquela noite, por volta das 7, nasceu a Lívia, só com o Rafael segurando minha mão. Depois de tudo que tínhamos passado nas semanas anteriores, todo o medo, todo o planejamento, o parto em si foi, de um jeito que eu não esperava, tranquilo. O quarto ficou silencioso, só o bip dos aparelhos e o Rafael sussurrando que eu estava indo bem. Quando colocaram ela no meu peito, chorei. Não de dor, não de medo, mas porque a gente tinha conseguido chegar até ali em segurança.
E todos aqueles limites que impusemos tinham protegido exatamente aquele momento de ser invadido. 2 semanas depois, a audiência da medida protetiva aconteceu por videochamada, da nossa sala. Rafael segurava a Lívia enquanto eu sentava no sofá com o notebook, vendo o juiz revisar toda a prova que o investigador tinha reunido. O juiz prorrogou a medida por 1 ano inteiro e incluiu uma condição. Minha irmã teria que comprovar frequência em acompanhamento psicológico, com atestados enviados ao juízo. E é aqui que entra a parte que eu não esperava, mas que, olhando para trás, acho que foi a coisa mais justa que já aconteceu em toda essa história. Cerca de 1 mês depois, uma amiga em comum me mandou uma captura de tela. O local onde Bianca trabalhava, uma imobiliária de médio porte na cidade, tinha recebido, através do RH, uma cópia do boletim de ocorrência sobre o trote falso à polícia e a tentativa de invasão registrada pela segurança do hospital, encaminhada por Feitosa como parte do processo padrão de notificação em local de trabalho, quando há medida protetiva vigente e a pessoa foi intimada ali. Eu não pedi isso, não orquestrei nada. Foi procedimento do próprio sistema. Mas o resultado foi que a empresa, que lidava com clientes e tinha um código de conduta rígido sobre risco reputacional, abriu um processo interno. Bianca foi desligada semanas depois, oficialmente por reestruturação. Mas todo mundo sabia o motivo real. Fiquei um tempo pensando se deveria sentir pena. Não senti. Ela tinha semanas, meses para parar. Cada linha que ela cruzou foi escolha dela, não acidente, como ela tanto gostava de dizer. Naquela mesma época, escrevi com o Rafael um e-mail cuidadoso para a família estendida, deixando nossa posição bem clara. Qualquer contato futuro com minha irmã dependeria de prova de acompanhamento terapêutico contínuo, visitas seriam sempre supervisionadas e nossos limites eram inegociáveis. Não estávamos fechando a porta para sempre, mas os termos seriam sempre nossos. Meu pai nunca deu o depoimento formal que poderia ter ajudado desde o início, e isso ainda dói. Mas, curiosamente, foi ele quem, alguns meses depois, me ligou chorando para dizer que só agora, vendo tudo documentado no processo, entendia o tamanho do que a irmã tinha feito e que sentia muito por ter demorado tanto para enxergar. Hoje, sentada na cadeira de balanço do quarto da Lívia, com ela dormindo no meu colo, olho pro berço, pro mobile, pra estante de livrinhos que só amigos que respeitaram nossos limites puderam presentear. As fechaduras são novas. Os limites são claros e têm respaldo legal, não é só minha palavra contra a dela. As pessoas que têm acesso à nossa vida agora são pessoas que realmente nos respeitam, não pessoas que confundem amor com ignorar tudo que a gente pede. Eu ainda choro às vezes pela irmã que eu queria ter tido, mas durmo tranquila sabendo que fiz exatamente o que precisava ser feito para proteger minha filha. E no fim, isso foi o suficiente. Reparem no padrão. Cada vez que a protagonista cedia para manter a paz, o comportamento da irmã não diminuía, aumentava. Isso não é coincidência. É como funciona a escalada em relações abusivas dentro da própria família. Quem ultrapassa um limite pequeno e não enfrenta a consequência real, testa um limite maior na vez seguinte. A chave, o rastreador, o falso chamado à polícia. Nada daquilo aconteceu do nada. Cada etapa foi construída em cima da anterior, porque ninguém parou a primeira. E é exatamente por isso que impor um limite cedo, mesmo que pareça exagero na hora, muitas vezes evita que a história chegue aonde essa chegou. Será que você teria tido a mesma coragem de cortar contato com a própria irmã para proteger seu filho?